Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência e dar um trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela trata dos mistérios da fé. Você ter fé absoluta e incondicional e os benefícios que isso vai trazer para a sua vida e na vida daqueles que te cercam. A publicação que saiu na página, que saiu agora na página, ela diz da seguinte forma, uma frase simples, curta e direta, que ela diz da seguinte forma: a fé torna as coisas possíveis, não fáceis. Possíveis, mas não fáceis. Vamos refletir um pouco sobre isso. Já ouviram falar do Deus do impossível, né? Pois ele está presente e atuante na sua vida. Mas quando você tem fé em alguma coisa, você tem a crença, você acredita em alguma coisa, você tem também que agir em prol de. Não adianta ficar crendo deitado no sofá sem ter ação nenhuma. A fé, ela é equilíbrio entre acreditar e a sua ação. Então tenha isso muito em mente. Você acredita que você quer tal coisa e você vai ter tal coisa, seja o que for, você vai acreditar de forma incondicional, sem duvidar, e vai trabalhar para que aquilo se concretize na sua vida. Uma coisa que nos estudos que a gente faz em mecânica quântica, uma coisa muito saliente é que nós somos co-criadores no universo. Nós somos co-criadores junto com Deus no universo, pois nós carregamos a centelha divina dentro de nós. Então, uma ínfima fração do Deus está aqui dentro de nós, aqui por volta do nosso coração, do nosso chakra cardíaco. Então, olha só a nossa responsabilidade em cima de tudo isso. Nós somos, sim, co-criadores. E o nosso pensamento, a nossa intenção, o nosso desejo, o nosso anseio, ele cria realidades. Só que para isso, você tem que criar sem duvidar. Em momento algum você pode questionar aquilo que você está criando. Não duvidar e não ter dúvidas, não ter assim, como que eu vou chamar? Múltipla escolha, não sei se esse é o termo mais correto que eu poderia dizer, que eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você quer uma coisa, você tem que ter foco naquilo que você quer, imaginando, pensando, sentindo e criando, pois o universo ele responde a esses anseios, a essas emoções, a esses desejos. O universo não responde a palavras mentais, nem palavras verbais. Ele responde a palavras, ele responde a sentimentos, ele responde a emoções, ele responde a criações mentais, vamos dizer assim. Então vamos supor, vou dar um exemplo chulo. Você quer um carro, um determinado carro, então você vai pensar naquele carro sem duvidar. O que eu quis dizer de múltipla escolha há um minuto atrás, por exemplo, vamos supor que você quer um Fiat Toro, mas hoje você quer o Fiat Toro, amanhã você quer um Nivus, depois de amanhã você quer um EcoSport, depois você quer um Nissan. Então, isso embaralha o universo, embaralha aquilo que você quer no universo, e o universo fica assim: o que ele quer? Não estou entendendo o que esse cara quer. Então assim, você quer um Fiat Toro, então mentaliza nesse carro, mentaliza, vibra, foca nesse carro. Estou dando exemplo de carro, mas isso se refere a milhares e milhares de situações, tá? Pode ser casa, pode ser um estado de saúde, pode ser uma condição física, mental, espiritual, seja lá o que for. Estou dando só um exemplo. Então foca sem duvidar. Eu quero este carro, é este carro que eu vou ter. É assim que vai ser, é assim que eu quero. Então você tem que ter foco naquilo que você quer e você tem que acreditar sem duvidar.
Pois quando você gera um pensamento para o universo, gera uma condição para o universo, essa condição já está sendo trabalhada pelo universo. Mas a partir do momento que você fala, será? Tudo isso se apaga. Tudo aquilo que você criou mentalmente, que foi para o universo trabalhar, a partir do momento que você duvidar, isso se apaga. Então você está lá. Eu vou passar naquele concurso, eu vou passar naquele concurso, eu vou passar naquele concurso. Então o universo está criando, está gerando, está concretizando. E daí você fala, eu não sei se vai dar certo. Pronto, apagou tudo. Então olha só os mistérios da fé incondicional, plena e absoluta. Então entendeu como é que funciona a cocriação junto perante ao universo? Você mentaliza, você foca e você crê sem a menor ponta de questionamento, de dúvida. Foco, força e fé. E você vai conseguir realizar os seus objetivos. E, esqueci, trabalho. Foco, força, fé e trabalho. Pois não adianta você ficar lá, eu vou ter aquele carro, eu vou ter aquele carro, vou ter aquele carro e tá lá assistindo televisão, né? Claro que a vida ela é feita de momentos. Existem momentos de você trabalhar, existem momentos de você ver TV, existem momentos, cada momento é específico na sua vida, mas você tem que ter tudo em equilíbrio. Hora de trabalhar, trabalhe. Hora do lazer, lazer. Então assim, tenha tudo em equilíbrio na sua vida, mas se você ficar querendo alguma coisa sem ter o efetivo trabalho para ter, aquilo não vai ter como o universo te recompensar com aquilo. Tá? Uma outra coisa que eu queria dizer, já saindo um pouquinho dessa questão quântica, né? Olha só, a Igreja Católica, um dos rituais da Igreja Católica é a consagração do corpo de Cristo na hóstia, né? Que é o processo da comunhão que a gente chama. E quando o padre ele transforma a hóstia no corpo de Cristo, claro, de forma astral, eu tenho plena fé nisso. Eu vou na missa, eu comungo, e a hora mais especial que eu tenho durante a missa, quando eu vou, é a hora da comunhão. Eu me sinto muito bem, então eu tenho plena fé. Eu já falo isso de plena fé da minha parte. A sua fé aí é com você. Mas eu acredito muito que aquela hóstia é o corpo de Cristo. Tá? Eu tenho essa crença, eu tenho essa fé. E quando o padre, ele transforma um termo que eu vou utilizar, aquele pedaço de pão, aquele pedaço redondinho de pão no corpo de Cristo de forma astral, me desculpe, ele sempre diz, eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Então olha só, como eu disse no início do vídeo, a fé e seus mistérios, e que a fé torna as coisas possíveis, não fáceis. Então o Deus do impossível, ele torna aquilo que era impossível. Você quer uma coisa que você, a princípio, imaginaria que você não iria alcançar. Creia em absoluto que você vai alcançar. E você alcança. Mas não será fácil. Porque a fé torna as coisas possíveis, mas não fáceis. Então trabalha, luta, briga, seja lá o que for, tá? Sem prejudicar nenhum semelhante, claro. Faça a sua parte, mas esteja em paz consigo mesmo e com todos aqueles que te cercam. Faça a sua parte. Quando eu digo luta, briga, é você com você mesmo. É você com seus anseios, é você com seus desejos, é você com as suas possibilidades. Nunca você com os outros, isso não faria o menor sentido. Então, eis o mistério da fé. Eu tenho 3 coisas que eu gostaria muito de salientar, 3 exemplos de fé que eu quero salientar aqui, que foram tiradas da Bíblia, do Novo Testamento. Olha só, incorrendo, claro, ao Mestre Jesus. Quando Jesus curava
alguém, isso primeiro ponto. Quando Jesus curava alguém, ele dizia: vá em paz, a tua fé te salvou. Vá em paz, a tua fé te salvou. Então Cristo, ele era um instrumento para a tua fé. Vamos dizer assim, um gatilho para a tua fé. Claro que ele punha a mão e curava, mas se a pessoa não acreditava, não acontecia a cura. Eu já vou explicar mais detalhes disso nos 2 outros exemplos. Então ele era um gatilho na fé daquele indivíduo que era curado de lepra, de tuberculose, seja lá do que era, de pessoas aleijadas, né? E todas elas eram curadas. Eis o mistério da fé, pois vai em paz, a tua fé te salvou. E se para você ter fé você precisa de um gatilho, use Jesus como esse gatilho, tá? Pois ele, né? O Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, claro que nós somos filhos, mas ele foi um filho trazido aqui para a terra para nos ensinar. Jesus, ele pode ser o seu gatilho, para que você consiga conquistar tudo aquilo de bom que você quer na sua vida. Então esse foi o primeiro exemplo. Jesus falando: vai em paz, a tua fé te salvou. Tem um segundo exemplo, que Jesus voltou à cidade natal da sua família, a cidade onde morava a sua família, Maria e seus irmãos. E lá em Nazaré, Jesus não conseguiu grandes feitos. Jesus foi, mas toda a população de Nazaré via aquele ser como um simples homem, o filho do carpinteiro José, e não colocaram a menor fé nos ensinamentos ou nos milagres de Cristo. E lá Jesus não fez grandes maravilhas, não fez grandes curas, não fez nada de relevante. E se você ler Mateus capítulo 13, versículo 58, vai estar escrito: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então isso leva a você ter Jesus como gatilho da sua fé e você acreditar sem questionar. Pois nem Jesus pode fazer nada por você se você não tiver a fé, se você não tiver a confiança, se você não tiver o foco, se você não tiver o trabalho, tá? Ele não vai poder fazer nada por você. Leia Mateus capítulo 13, versículo 58. Em Nazaré, e ali não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E o terceiro exemplo que eu quero citar, esse exemplo eu ouvi, não sei se está na Bíblia, confesso que eu não sei em que parte que ela está. Mas durante uma andança de Jesus pelos arredores lá da Galileia, ele foi abordado por um centurião romano. Um centurião romano. E o centurião falou: Senhor, eu estou com um servo muito doente. Servo não, né? Um servo. Um empregado, um serviçal. Estou com um servo muito doente. Eu peço que o Senhor o cure. E Jesus falou: tá bom, vamos lá para ver o seu servo. E o centurião falou: não precisa. Basta um pensamento seu agora que o meu servo estará curado. Olha a fé desse centurião. E assim foi feito. Jesus pensou e o servo foi curado. E quando o centurião se afastou, Jesus falou: eu nunca vi em toda a Galileia um homem de tamanha fé. Repara bem nas palavras de Jesus. Eu nunca vi em toda a Galileia um homem de tamanha fé. Então esses 3 exemplos que eu trouxe é justamente para você refletir sobre fé. Tá ok?
Reflita sobre isso, sobre tudo aquilo que eu falei, como você pode conquistar todas as maravilhas do bem que você quer para a sua vida, através da sua fé, do seu potencial, do seu foco e do seu trabalho. Pois a fé torna as coisas possíveis, mas não fáceis. Nada vai vir de mão beijada. Deus abre as portas, mas cabe a você girar a maçaneta e entrar. Tá ok? Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão. Ficamos todos com Deus. Um ótimo dia e ótima semana.